E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula. A gente vai falar nessa aula de hoje sobre o CSS, que é o Cascade Style Sheet, uma folha de estilo em cascata. Bom, o CSS ele é uma linguagem que ele vem para trazer uma apresentação para os nossos documentos escritos em linguagem de marcação, escrito em HTML. Lembra que eu falei que o HTML é só para dar a estrutura das nossas páginas e que o CSS vinha trazer a beleza, vinha trazer o visual? É o que a gente vai aprender nessa aula e que a gente tire mesmo, separe mesmo isso. O HTML é só para fazer a estrutura da minha página. CSS é para trazer o visual. Ou seja, a principal função do CSS é a parte visual do nosso site. É as cores, as bordas, os espaçamentos, a gente tem que fazer tudo com ele, né, para dar beleza para o nosso site. Olha só, vamos comigo. Rapidinho, abra o seu Google aí e a gente vai baixar Remove CSS Web, from Web, né? Eu vou clicar aqui, vou instalar aqui junto com vocês, para a gente tentar ser bem rápido nessas aulas. Usar no Chrome. Eu compreendo os riscos, só para a gente ver aqui, vou instalar. Instalou aqui, está aqui ele, ó, nesse canto superior aqui, e eu vou aqui numa pasta da UEA. Essa é uma pasta da UEA, você vê aí todo o estilo, todo o visual dela, né? Toda a parte visual dela. E se a gente for aqui, ó, clicar aqui, ativar e remover todos os CSS, quando eu atualizar aqui a página da UEA, olha o que vai acontecer. Você percebe que ele removeu toda a folha de estilo da página da UEA. Então você vê que ela fica dessa forma aqui, ó. Você vê que alguns componentes a gente já utilizou em HTML, ó. Aqui imagens, aqui são listas não ordenadas, links, mais imagens, imagens gigantescas aqui. Aqui, ó, aqui a gente vê caixas de textos, entradas de textos, de e-mail, senha, botões, tudo que a gente já viu em HTML. Então olha só, vou aqui no do iFood, olha só, eu vou atualizar aqui o do iFood e ele tirou toda a folha de estilo. Então você vê aí que ele fica bem deformado aqui, olha só, mas a gente vê todos os componentes, imagens que a gente já utilizou, botões, listas não ordenadas, links, mais listas não ordenadas aqui, ó, fale conosco, essas coisas. Então você vê uma página sem o CSS, como é que fica. Então se eu vou aqui desativar ele, atualizar aqui nossa página e ele já traz aqui toda a estilização. Vou atualizar a página da UEA também aqui e ele já vai normalizar aqui todo o nosso CSS. Então, para você ver a importância de utilizar o CSS, é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então eu vou abrir aqui meu Sublime, né? Eu vou aqui na minha pasta no disco D, vou criar uma pasta aqui, você cria também. Vou criar aula CSS. Criei a pasta, vou aqui no meu Sublime, File, Open Folder, eu vou abrir a minha pasta aqui, vou lá no meu disco D, você vai onde aulas, selecionar essa pasta, trouxe aqui a minha pasta. Vou salvar um arquivo aqui, vou salvar, isso aqui você tem que prestar atenção, vou salvar no disco D, lá no aula CSS, eu vou dar o nome de index.html, salvar. Vou criar a estrutura da minha página HTML, dando um enter ele já cria para mim. Vou estar trabalhando com CSS. Vou criar aqui dentro do meu body somente um H1, um título do site e criar um parágrafo. Utilizar o Lorem Y, está muito extenso, diminuir aqui. Ok, salvei aqui, vou lá dentro da minha pasta que eu criei e vou pedir para abrir essa minha index. E você vê aqui a página que acabamos de criar, né? Uma página simples aí com somente um título do site com H1 e um parágrafo, sem formatação nenhuma. Bom, e o que a gente vai falar hoje é sobre CSS. Vamos dar estilos à nossa página.
Como a gente faz isso? Tem 3 maneiras: inline, uma maneira interna e a maneira externa, que é a mais correta. Então vamos falar primeiro da maneira inline. Inline, como é que a gente vai aplicar uma folha de estilo inline? Geralmente a gente aplica na tag. Você sabe o que é tag? H1, P, o add, link, todas as tags que a gente utiliza em HTML, né, são tags, é lógico. Então a gente aplica o estilo inline dentro da tag como atributo. Um exemplo: eu quero aplicar um estilo aqui a esse meu título do site. Ele está dessa forma. Eu vou aqui dentro da tag H1, utilizo o atributo style, dando um clique aqui, ele já deixa aspas duplas. Dentro dessas aspas duplas, eu vou colocar meu código CSS. O código CSS ele consiste de propriedade e valor. Se tiver dificuldade no vídeo, você dá uma olhada no nosso material aí em PDF, né, no slidezinho que eu monto aí com todas essas informações. Eu não quero estar abrindo slide aqui porque eu quero mais que a gente pratique. Então a gente está aplicando CSS inline. Então a gente utiliza, vou até voltar aqui, a gente utiliza o atributo style, attr aqui atributo. Dentro da aspas duplas a gente vai fazer a nossa codificação CSS, que ele utiliza propriedade e valor. Propriedade color, você vê aqui o color propriedades, ele te dá uma infinidade de propriedades aqui, eu quero mudar somente a cor color. 2 ponto valor, red, vermelho. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vou atualizar a nossa página aqui, ó. Eu estava bem aqui, ó. Atualizando, ele já mudou a cor do meu título. Posso mudar, ó, posso mudar aqui, ó, ponto e vírgula, propriedade valor. Quero mudar uma outra característica, um outro estilo. Eu quero mudar a font size, o tamanho desse título. 40 pixels. Olha, dentro da minha tag H1 eu estou utilizando o atributo style e aqui dentro eu estou utilizando o código CSS. Propriedade, que é o valor, propriedade, color, valor red, ou seja, eu estou mudando a cor dessa minha tag, né, desse meu elemento. Propriedade, font size e o valor 40 pixels. Estou mudando o tamanho do meu texto. Então se eu atualizar aqui, ó, deixa eu ver se eu salvei, Ctrl S, ó, já ficou com um tamanho maior aqui, ó, o título da minha página. Está com um tamanho bem maior. Vou tentar dividir a tela aqui. Ele está com um tamanho bem maior. O título da minha página. Então aqui o título da minha página aplicando CSS. Quero aplicar aqui no parágrafo. Posso? Style, a propriedade. Color, eu vou botar aqui verde. Então você vai ver que quando eu atualizar, ó, ele já coloca verde o meu parágrafo. Essa é a maneira inline de aplicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o meu parágrafo aqui. Eu vou botar aqui parágrafo 1, somente para, eu vou tentar diminuir aqui também, para a gente ter uma visualização melhor. Parágrafo 1, salvar aqui e atualizar. Parágrafo 1, vou copiar aqui, ó, 4 parágrafos, parágrafo 2, 3, 4, salvar e atualizar. Você percebe que eles recebem a mesma formatação, sim, porque eu estou repetindo aqui, ó, style color green, mas eu poderia estar tirando isso aqui, ó, style color green, style color green. Então ele vai aplicar somente no primeiro, a estilização inline. Então, se eu quiser estar colocando em outros parágrafos, eu vou ter que estar repetindo essa linha de código aqui, ó. Repetindo, repetindo, repetindo. Ok, 4 parágrafos dá para repetir. Mas digamos aí que a gente tivesse 100 parágrafos. Você teria que estar repetindo essa linha de código. Então a maneira inline de utilizar o CSS não é apropriada por causa disso, porque a gente vai ter que estar repetindo. Então isso não é bom. E aí a gente vai para a interna. Como é que eu utilizo o CSS de uma maneira interna, não inline? Inline é quando eu utilizo como propriedade, como atributo
da minha tag, da tag que eu quero fazer uma estilização. Exemplo, aqui é um atributo style e aqui é o meu código CSS. Dentro da minha tag H1, aqui é meu atributo style, aqui é meu código CSS dentro da minha tag de parágrafo. Isso é o inline, não é a melhor prática. Então vou apagar aqui. Vou apagar todos esses estilos. Se eu tivesse aí 1000 parágrafos, eu tinha que estar repetindo esse código o tempo todo. Então essa não é uma boa prática. Vou deixar sem estilização nenhuma, normal. E agora a gente vai aprender a interna. A interna a gente faz o seguinte, a gente coloca dentro do header, dentro do cabeçalho. A gente utiliza a tag style. Ó, agora ela é uma tag. Você vê aqui tag style. Se você clica, ele já cria o type text CSS, porque ele está dizendo que o código que vai ser escrito aqui dentro dessa tag vão ser códigos CSS, né? Vão ser códigos para a estilização da minha página. Então beleza, voltando aqui dando Ctrl Z, se eu botar style e dar um enter, ele já cria para mim a minha tag style e aqui dentro eu posso fazer todo o meu código CSS. Olha só, eu quero utilizar o título da minha página, então eu utilizo o seletor, que é a minha tag H1. Ó, e aqui é uma sintaxe. Vou só apagar aqui. A sintaxe do CSS é o seguinte: seletor, abro e fecho parênteses, e aqui é propriedade, dois pontos, valor. E aí quero fazer outra propriedade, valor, propriedade, valor. O que são seletores? São elementos HTML que eu quero estilizar. Eu quero estilizar um título, então aqui é no H1. Eu quero mudar a cor do título, espaçamento, fonte, eu utilizo o seletor como H1. Eu quero mudar parágrafo, então o seletor vai ser o P. Eu quero mudar imagem, o seletor vai ser IMG. Não sei se você está me entendendo. Seletor é o componente HTML que eu quero estilizar. Propriedade e valor são propriedades que serão modificadas. Vamos lá o exemplo. Eu quero modificar o meu título. Eu quero botar o meu título em vermelho. Então, H1, que é a tag aqui, ó, do título, que eu quero modificar. Propriedade, color, propriedade, valor, header, a cor. Se eu atualizar aqui, ele mudou a cor do meu título, porque eu estou definindo, olha, eu estou querendo fazer uma estilização, um código CSS para o meu seletor H1, para a minha tag H1, eu quero definir ela como color vermelha, a cor dela vai ser vermelha. Então, como ela é H1, aqui ela vai ser vermelha. Eu quero que o font size dela seja 30 pixels, ponto e vírgula. E aí, 30 pixels. Vamos botar aqui 60, para a gente ver, 60 pixels. Eu quero também que, vamos aqui definir font family também, a gente vai ver isso mais para frente, mas aqui a gente define todas as propriedades. Aqui eu vou definir uma background. O que seria a cor do fundo? Background verde, salvar. E aí é background verde do meu título, ou seja, a cor de fundo do meu título fica verde. Então você vê que a gente está dando uma estilização, a gente está formatando, customizando o nosso título. Um exemplo, quero agora mudar os parágrafos. Eu quero dizer que todos os parágrafos sejam da cor azul. Olha, aqui eu estou definindo o código CSS para estilizar o meu H1 e aqui P, que é a minha tag de parágrafo, eu digo que todos serão da cor azul. Todos são da cor azul, todos os parágrafos são azuis. Quero mudar também o font size para 20 pixels.
ficou maior. Então eu estou modificando todos os meus parágrafos de uma só vez, que outrora eu não podia porque eu estava utilizando o inline. Lembra que eu tinha que estar copiando os códigos aqui? Não. Agora aqui dentro da minha tag style, eu defino que todos os parágrafos terão a cor azul e o tamanho de 20 pixels. Todos terão a cor azul e o tamanho de 20 pixels e ele faz isso. A estilização. Ok? Essa é uma maneira. É a melhor maneira? Não. Porque ele reflete somente nessa página. Então, e o código fica exposto. Olha só, se eu for aqui inspecionar o código da minha página, vai aparecer aqui, ó, toda a minha estilização, todo o código que eu estou fazendo aqui fica visível. E isso não é legal, né, de eu estar mostrando o meu estilo. Né? Essa não é a melhor prática. A melhor prática é o seguinte, eu vou deletar aqui, essa é a maneira interna. Eu vou deletar aqui, salvar, e toda a nossa folha de estilo foi para o saco. Como a gente resolve isso? A melhor forma é externa. Como eu faço, professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro documento, new file, vou dar um salvar aqui, salvar ele aqui dentro mesmo. Não, na verdade vamos fazer o correto, vamos criar uma pasta chamada CSS, padronizando aí uma padrão de projeto mesmo, CSS, aqui dentro dela a gente vai style.css, vamos criar esse arquivo, style.css, salvei, poderia ser outro nome sim, mas a extensão tem que ser CSS, tá bom? Então aqui dentro da nossa pasta tem a style.css, então aqui dentro desse arquivo CSS a gente pode criar os nossos códigos CSS. Exemplo, eu quero mudar a cor do título do site novamente. Então a gente sabe que é uma tag H1. Então H1 color, eu vou botar aqui blue, salvar. Se eu atualizar vai resolver alguma coisa? Não, porque eu apenas defini aqui o meu código CSS que o seletor H1 ele vai ter a cor blue, só que na minha página index, que é essa página aqui, eu não inseri, eu não incluí esse meu style.css. E como eu incluo? Aqui dentro da tag header. Só que agora a gente utiliza a tag link. Quando você der um enter ou clicar na tag link, ele já vai fazer isso aqui, ó. Help, né? Style sheet, ou seja, uma referência que é a folha de estilo. O tipo, ou seja, o tipo vai ser text HTML, desculpa, CSS, text CSS, porque ele está dizendo que esse vai ser um código CSS e aqui href. Eu tenho que referenciar. Onde é que está a nossa folha de estilo? Está lá em CSS barra style.css, que é justamente esse arquivo aqui. Agora sim eu estou referenciando, eu estou incluindo. Se eu salvar aqui e atualizar, ele já muda o título do meu site. E tudo que eu mudar aqui, tudo que eu codificar aqui em CSS, ele vai refletir na minha página. Exemplo aqui, ó. Eu vou dizer que todos os parágrafos vão ter a cor verde e a font size de 20 pixels. Salvei aqui e vou atualizar. Ó, todos os parágrafos têm a cor verde e a font size, ou seja, eu modifico todos os parágrafos simultaneamente, ok? Se eu quiser colocar um outro título aqui, ó, vou até recopiar aqui tudo, ele vai receber a mesma formatação. Título do site, eu vou até título do site 2, exemplo. Ó, ele recebe a mesma formatação, a mesma estilização que a gente está colocando aqui, ó. Vou colocar aqui color vermelha. Vou atualizar tudo vermelho. Uma outra coisa, eu posso mudar aqui essas cores utilizando codificação hexadecimal. Eu vou até pesquisar aqui junto com vocês. Eu vou botar paleta de cores hexadecimais. Vou clicar aqui e escolher uma cor qualquer aqui em cores hexadecimais. Vamos colocar essa aqui.
Então posso definir que todos os títulos vão ser dessa cor aqui. Então vou salvar e atualizar. Olha, eles ficam dessa cor que eu defini em código hexadecimal. Só que só tem um problema aqui, dessa maneira. A gente está mudando todos os títulos, tudo que é H1 vai ser dessa estilização e tudo que é parágrafo vai ser desse estilo. Professor, eu queria mudar alguns parágrafos em específico. Como que a gente faz isso? A gente utiliza IDs e class. ID class, para a gente fazer essas modificações. Um exemplo, aqui a gente está utilizando seletores de tags. A gente diz que toda tag H1 vai ser dessa forma, que toda tag P, ou seja, todo parágrafo vai ser dessa forma. Então eu mudo tudo que é parágrafo, vai ser desse jeito. Mas digamos que haja necessidade de um determinado parágrafo ter uma outra formatação. Aí então eu tenho que utilizar class ou ID. Qual é a diferença de class e ID, professor? Um exemplo, numa sala de aula. Sei que a gente está vivendo um momento atípico, mas digamos aí que na sala de aula tenha 30 alunos e que todos esses alunos são enumerados pelo um ID de 1 a 30. Se eu digo assim, aluno 25, somente uma pessoa vai levantar, somente um aluno vai levantar, porque o código, o ID 25 referencia somente um aluno. Se eu digo aluno 19, somente um aluno vai levantar, porque esse ID referencia um único aluno, um único elemento da sala, digamos assim. Isso é um ID, referencia um só elemento. Classe não. Se eu digo que numa sala de 30 alunos, eu digo assim, as meninas fiquem de pé. Ou seja, várias meninas vão se levantar, porque meninas referencia uma classe, a classe das meninas, vai levantar somente as meninas. Eu digo, os meninos se levantem, então a classe de meninos vão se levantar. Não sei se você está me entendendo. Classe, ou seja, referencia a um grupo ou a um número de elementos, um número maior do que um de elementos, e o ID referencia somente um. Então vamos lá. Se você olhar aqui no nosso código, aqui ó, a gente tem 2 títulos e vários parágrafos aí, 8 parágrafos distintos. Os parágrafos estão todos formatados do mesmo jeito e o título também. Digamos que haja necessidade de que esses 2 últimos parágrafos eles fossem de outra cor, eles fossem azul. Como é que a gente teria que fazer isso? A gente vai utilizar a classe. Como a gente cria uma classe em CSS? A gente utiliza o ponto. E eu vou dar o nome dessa classe. Como é que seria essa classe? Eu vou dar o nome de azul. Azul mesmo. Só azul. Ponto azul. E fazer a minha codificação CSS. Color blue. Se eu salvar não vai acontecer nada, mas se eu colocar aqui, ó, que esse parágrafo aqui final, ele tem a classe azul, olha o que vai acontecer. Ele fica azul. Se eu definir que esse parágrafo ele tem a classe azul, ele vai ter azul. Entendeu? Então eu estou definindo uma classe, né? Então eu posso utilizar em vários componentes. Olha, eu estou utilizando só em parágrafo, mas se eu quiser colocar aqui em título classe azul, esse título aqui também vai ficar azul, porque foi a classe que eu defini, ponto azul. Então posso utilizar ela não somente num elemento específico, mas em elementos diferentes. Então eu estou modificando aí, ok? Vamos lá, a gente falou de classe, né, que a gente está aplicando aqui a classe azul, tanto no último parágrafo, parágrafo 3, no parágrafo 4, quanto também dentro na tag H1, né? A gente pode colocar em qualquer tag a classe que a gente está criando, né? A classe serve para a gente fazer modificações em vários elementos dentro da nossa página web. Existe também o ID. E como é que eu defino um ID? Eu utilizo o hashtag e o nome do meu identificador. Eu vou colocar aqui como página.
Só que o ID tem um diferencial, ele tem que ser aplicado em somente um elemento, em uma tag de dentro da minha página web. Professor, se eu colocar em vários elementos vai funcionar? Vai, mas o ID ele é específico para um elemento. A gente tem que seguir essas regras, né? Se eu quero aplicar formatações em vários elementos, formatações específicas, eu utilizo a classe. A classe azul aqui que a gente definiu, a gente está colocando essa estilização aqui no título do site 2, aqui nesses últimos 2 parágrafos, utilizando classe. Formatações específicas que podem ser replicadas em vários elementos. Mas como eu quero uma formatação específica utilizando um ID para um único elemento em si, eu utilizo o ID, hashtag página. Eu vou dizer que a background dessa página vai ser vermelha. O que eu estou fazendo? Então aqui no meu index, eu posso colocar aqui no meu body, dizer que o ID vai ser página. Ó, eu criei um ID chamado página, que diz que a background vai ser vermelha, e aqui o ID página. Salvar e vou atualizar. Olha aí, ele modifica todo o conteúdo da minha página, ok? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo isso aqui, salvar, ó, você vê que a estilização acaba, eu vou apagar tudo isso aqui, salvar, eu vou atualizar aqui, tirar esse ID, deixar só o corpo da minha página normal, atualizar, não tem nada. Deixo aqui essa inclusão, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, botar até H1 aqui, cadastro, um exemplo. Vou colocar aqui um input text, vou dizer que aqui vai ser o nome, né? Dá um BR aqui. Opa, dá um BR, pular uma linha. Vou colocar aqui o input text, vou definir aqui como sobrenome. Dá um BR aqui. E aqui o input submit, que vai ser o nosso botão. Não vamos botar name, vamos botar o valor, que vai ser exemplo cadastrar. Salvar e atualizar. Olha aqui, criamos um formulário simples. A gente vai fazer o que? Aplicar estilo nele. Um exemplo aqui, e esquecendo uma coisa, formulário ele tem que estar dentro da tag form. Acho que você deve ter percebido e eu acabei errando aqui, então eu pego tudo isso aqui e coloco dentro da tag form. Só ajeitar aqui para a gente ter uma visualização menor. Funcionar da mesma forma. Temos um formulário aqui. Agora podemos aplicar a estilização. Olha só, eu vou criar aqui, eu vou utilizar a tag body aqui no meu body, né? Body aqui no meu styler. Eu vou definir uma cor aqui para ela, eu vou dizer que ela vai ser dessa cor aqui, por exemplo, a background. Salvar aqui e vou atualizar a página. Olha aí, ficou dessa cor. Poderia utilizar a tag form? Poderia dizer aqui, ó, a tag form, ela vai ter a background, eu vou colocar branca. Volta. Olha aí, ficou azul. Agora, eu poderia utilizar aqui os inputs, fazer espaçamento. Então, poderia dizer assim, ó, input, que é a minha tag, e dizer que a width vai ser de 300 pixels. Olha só. Opa, tudo ele botou de 300 pixels. Se eu colocar aqui background header, só para a gente ver, olha o que vai acontecer. Ele coloca todos os inputs com a background vermelha e de largura 300 pixels. Não é interessante fazer isso, porque ó, o meu botão está vermelho. Então aqui que tem um diferencial. A gente utilizou aqui
um seletor de tag, né? Que é o input. Lembra do H1? Olha, H1. Vou modificar ali o texto e dizer que color branco aqui. Ó, se eu atualizar aqui, ó, só salvar. Opa, só um momento. H1, salvar aqui. Tá faltando mais um F, desculpa. Ó, ficou com a cor do título cadastro aqui branco, porque eu estou definindo aqui com o seletor de tag, né? Só que aqui eu estou utilizando também um seletor de tag, só que ele aplica todos os inputs, porque tudo aqui é input, ó. Input, input, input. Aqui eu preciso utilizar um seletor diferente, que é um seletor de atributo. Anota aí, seletor de atributo. Como exemplo, eu quero mudar somente os campos de texto. Eu quero fazer estilização somente nos campos de texto. Se você olhar aqui no nosso formulário, a gente tem 3 inputs, só que 2 inputs são do type texto, text, e um input é do submit, que é um botão. Então eu poderia dizer que aqui que eu quero que o input, aí abro colchetes e digo type text. Lembrando, isso aqui é seletor de atributo. Por quê? Eu estou utilizando a tag e um atributo específico. Se você olhar aqui no nosso código, quais são os inputs do tipo text? São esses dois aqui, ó, type text. Então só esses dois serão formatados. Olha, só esses dois receberão a formatação. Então eu vou até tirar esse header aqui, mas eu vou dar um margem de 10 pixels. Salvar aqui, ó. Olha como fica. Até diminuir 5 pixels. Margem de 5 pixels. Então houve um espaçamento aí interessante. E ele não mexeu com o input do type submit. Eu quero mudar o botão. Então eu teria que colocar aqui input, o type dele. Opa. Que é submit. E dizer o que? E dizer que a background vai ser verde. Olha só. Ele muda. Dizer que o width vai ser 200 pixels. Ó. Ele muda. Ele modifica. Dizer que a margem vai ser alta. Olha o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Dizer que a margem vai ser de 5 pixels. Então ele tem uma estilização aqui no botão específico. Isso aqui é seletor de atributo. Então a gente tem o seletor de tag, aqui como esse H1, modifico a tag, como bar, seletor de atributo, e também tem um cara chamado seletor universal, que é o asterístico. Eu posso definir aqui, ó, asterístico border solid 1 pixel da cor vermelha. Olha só o que vai acontecer na nossa página. Que isso, professor? Olha só. Ele está colocando em todos os elementos da minha página uma borda vermelha. Porque quando eu utilizo o seletor universal, todos os componentes da minha página HTML ele recebe essa estilização. Estou dizendo que a borda vai ser vermelha, entendeu? Então aqui, se você ver o botão, ele tem uma borda vermelha, esse caixa de entrada tem uma borda vermelha, o título, e esses outros aqui é o que? Esse aqui é aqui o body, e esse outro de fora aqui é o HTML. Entendeu? Vou tirar aqui a formatação e vou dizer que todos vão ter margem 0. Ó, todos vão ter margem 0. O que estou dizendo? Que todos os elementos da minha página vão ter margem 0. Isso serve para definir uma estrutura padrão, ou seja, uma formatação inicial da minha página. A gente vai ver isso mais para frente.
Mas a gente viu aqui o seletor universal, o seletor de tag e o seletor de atributos, né, que a gente acabou que formatando aqui esse formuláriozinho, beleza? Então você viu todas as questões do CSS aí, e no próximo vídeo aí, peço que você assista também, a gente vai falar sobre duas tags bem importantes que vai melhorar o nosso desenvolvimento, que é div e span. Não vamos falar dessa tag agora, até porque a gente está utilizando CSS agora, e divs e spans são fundamental para a gente fazer com que o nosso site fique maravilhosamente bonito, com um visual bem profissional. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer páginas profissionais, ok?